Paz do Senhor, meu amado, paz do Senhor, minha amada, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Bem-Aventurados, este canal que tem abençoado a sua vida através da Palavra de Deus. E hoje estarei lendo um trecho da Palavra do Senhor que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 9 em diante, diz assim a Palavra de Deus. Se o Senhor dos Exércitos nos não deixar algum remanescente, já como Sodoma seríamos semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. Meus amados, aguarda só mais um instante e em seguida estarei ministrando acerca do tema remanescente de Deus. Nos dias do profeta Isaías, o povo estava vivendo um declínio moral e espiritual, mas tão terrível, que o profeta chega a dizer que se Deus não tivesse deixado um remanescente, eles seriam como Sodoma, semelhantes a Gomorra. Lembra das cidades de Sodoma e Gomorra, em que seus habitantes tinham um comportamento imoral, indecente, corrupto, num grau mais tão elevado, que ficaram conhecidos por tais práticas, que o termo sodomita virou sinônimo de imoralidade, de indecência. Pois é, eles estavam tão mergulhados nestes tipos de pecado, nessa imoralidade, nessas abominações, que Abraão, ele pede, ele roga, ele ora ao Senhor, pedindo a Deus que não destruísse o justo com o ímpio. E Deus chega a dizer que se ali houvesse 10 justos, ele não destruiria. Pois é, não havia 10 justos. E Deus fez com que caísse fogo e enxofre do céu e destruísse as cidades de Sodoma e Gomorra. Nos dias do profeta Isaías, o povo que era chamado de menina dos olhos de Deus, de nação santa, de sacerdócio real, o comportamento não era muito diferente daqueles praticados pelos habitantes de Sodoma e Gomorra. De uma tal maneira que se Deus não tivesse deixado um remanescente, ou seja, alguns que resistiam à imoralidade, alguns que não transigiam com o pecado, mas que permaneciam fiéis a Deus e a sua palavra, eles seriam como Sodoma, semelhantes a Gomorra. Nos dias atuais, não estamos muito distante daquilo, pois aquilo que era imoral ontem, hoje parece que não é mais. Aquilo que era indecente ontem, hoje parece que já não é mais. A iniquidade tem se multiplicado de uma tal maneira que as pessoas não estão se espantando mais com a imoralidade, com a indecência. Nós vivemos num mundo que estão se invertendo os valores. O bem está sendo chamado de mal, o mal está sendo chamado de bem. Estão justificando o ímpio com presente e negando a justiça ao justo. Porém, ainda creio que a semelhança dos dias de Isaías, ainda existe um remanescente fiel ao Senhor, que trata o certo como certo e o errado como errado, que ainda faz a diferença entre o santo e o profano, que tem fome e sede de justiça, que não se conforma com um mundo de corrupção, mas que ainda querem viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nos dias de Isaías, o povo, mesmo pervertendo os caminhos do Senhor, ainda continuavam cultuando ao Senhor como se nada de errado estivessem fazendo.
como se um ritual, uma religiosidade bastasse para o Senhor, sem arrependimento, sem mudança, sem transformação. Na realidade, eles buscavam, se dirigiam à presença de Deus visando os seus próprios interesses, sem compromisso verdadeiro com Deus e com sua palavra. Mas sabe o que Deus disse? Que não estava recebendo as suas ofertas, que estavam sendo em vão, que não estava suportando as suas festas solenes, porque neles não havia transformação, porque neles não havia mudança. São aquelas pessoas que frequentam as igrejas, que quase todos os meses comemoram festividades e mais festividades, mas fecham os olhos para o necessitado, ensina sobre perdão, sobre comunhão e não vivem. Sabe, a semelhança dos dias de Isaías, se dirigem à presença do Senhor, visando seus próprios interesses, com propósitos egoístas, pensando em si mesmo. Querem viver o venha a nós o vosso reino, mas não querem viver, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Onde a palavra de Deus ela nos ensina que Jesus ele morreu para que aqueles que vivam, não vivam mais para si, mas vivam para aquele que morreu e ressuscitou. Mas estamos vivendo dias em que parece que queremos viver, desfrutar do bem da terra e estamos deixando de lado o celestial. Queremos viver o momentâneo e estamos deixando de lado o eterno. É com você que Deus conta nesses últimos dias como um remanescente fiel ao Senhor, que tem compromisso com Deus, que tem compromisso com a sua palavra, ainda que a maioria se incline para aquilo que é abominável aos olhos do Senhor, mas não é obrigado você aceitar, não é obrigado você se inclinar, não é obrigado você fazer aquilo que a maioria faz. Lembra de Ananias, Misael e Azarias, mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que onde a maioria se inclinou à estátua erguida por Nabucodonosor, mas eles permaneceram fiéis. Lembra de Daniel, onde no espaço de 30 dias muitos negaram a sua fé, a maioria negou a sua fé, mas Daniel permaneceu fiel a Deus, não buscou ou visou seus próprios interesses, mas permaneceu sendo fiel ao Senhor. Nesses últimos dias, não é com Daniel, não é com Sadraque, Mesaque e Abidnego que Deus está contando, sabe? Porque o tempo deles passou. É com você que Deus tem contado. É com você que Deus quer mostrar que ainda existe um povo que não se vende, que não se corrompe, que não transige com o pecado, que ainda resiste às imoralidades. Então seja fiel ao Senhor. Ainda que seja difícil, ainda que muitas vezes nós venhamos a falhar, a errar, porque somos pó, somos cinza, mas havendo arrependimento, não tem nada perdido. Pois o Senhor disse, vinde então e argui-me, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como uma branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. É como um remanescente fiel. É como aqueles que têm compromisso com Deus e com sua palavra, que Deus tem te escolhido, Deus tem te chamado. Então faça a diferença para que o nome de Deus seja exaltado, glorificado através da sua vida. Meus queridos e amados, fica na paz. Jesus abençoe a você e toda a sua família. Então permaneçam fiéis ao Senhor. Vençam a imoralidade, vença o pecado. Jesus ele disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E sabe, tem uma recompensa tremenda, maravilhosa para aqueles que permanecem fiéis, para aqueles que vencem. Ele disse, aqueles que venceu ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, estou assentado com meu Pai no seu trono. Seja um remanescente fiel. Seja o remanescente desses últimos dias. Seja aquele que tem compromisso com Deus e com sua palavra. E certamente Deus vai honrar a sua vida no nome de Jesus. E assim sim você desfrutará do melhor de Deus. Daquilo que Deus tem para a sua vida no nome de Jesus.